Olá, bom dia. Eu me chamo Patrícia Batista, sou docente do curso de Letras Português da UESP, do campus de Piripiri. E neste 22º Simpósio de Produção Científica, eu vou apresentar os resultados parciais de uma pesquisa em andamento. Este trabalho especificamente é intitulado Perfil Léxico-Semântico da Toponímia de Piripiri e os Nomes dos Bairros, mas ele é um recorte de uma pesquisa maior intitulada A Toponímia do Município de Piripiri, Língua e Cultura. Então, o foco dessa pesquisa é a microtoponímia do município de Piripiri. Nós nos voltamos ali para os nomes de ruas, né, de logradouros, bairros e de outras instalações, como fazendas, nomes de escolas, enfim. Os objetivos deste trabalho foram verificar qual tipo de categoria predomina no perfil toponímico dos bairros de Piripiri, se é a categoria de natureza física ou a de natureza antropocultural, segundo a classificação proposta por uma das maiores pesquisadoras da área, que é a professora Maria Vicentina Dick. Os nomes de natureza física são aqueles que fazem referência a aspectos naturais, aspectos físicos do lugar, como a vegetação, as questões de hidronímia, questões geomorfológicas, e os nomes de natureza antropocultural já são aqueles que fazem referência às tradições, às crenças, à cultura, às homenagens que os grupos humanos fazem por meio do nome. Identificar quais táxis léxico-semânticos são mais recorrentes, a partir de uma classificação taxonômica também proposta por Dick, nós usamos aí a proposta de 1987, mas essa classificação taxonômica ela já foi analisada por outras pessoas, né, já foi adaptada, alguns pesquisadores acrescentam táxis, então, conforme a conveniência da classificação, nós também podemos seguir essa perspectiva, mas a gente recorre aí a uma classificação tradicional, né, de Dick da década de 80. Essas táxis são subclassificações desses dois grandes grupos. Natureza física tem 11 táxis e natureza antropocultural tem 16 táxis. E analisar os componentes linguísticos que formam os topônimos para relacioná-los, né? Relacionar aí a origem linguística do nome, se é de língua portuguesa, se é de algum extrato de língua indígena, de língua africana, ou de outra, né? De outros extratos, caso se evidencie, relacionar o grupo léxico-semântico ao qual o topônimo pertence, se é físico ou antropocultural, e a taxa específica desse grupo. Como procedimentos metodológicos, nós recorremos aos procedimentos mais comuns, mais recorrentes nas pesquisas toponímicas, embora este trabalho especificamente não tenha a pretensão de alimentar um atlas toponímico, como a gente tem visto aí de uma maneira bastante produtiva no país nos últimos anos, ainda assim nós recorremos aos procedimentos metodológicos comuns a essas pesquisas. Então, nós utilizamos uma documentação indireta, quando necessário, para evidenciar explicações maiores sobre o nome, sobre a ocupação do lugar, e uma pesquisa bibliográfica mais teórica, tanto em relação à toponímia, quanto à história do Piauí, à história de Piripiri, como também em relação a aspectos etimológicos dos nomes, né, aspectos que vão evidenciar questões ali lexicais. Utilizamos como instrumento de registro, que é um procedimento metodológico comum às pesquisas toponímicas, né, uma ficha lexicográfica toponímica, adaptada de uma proposta da DIC de 2004. Essa ficha é um dos grandes é uma das grandes formas de registrar os elementos que nós vamos coletando. Aqui nós usamos especialmente os campos topônimo, que é um nome designativo especificamente, o percurso onomástico, que não vai ser apresentado nesta pesquisa, mas faz parte da ficha, que é onde nós registramos as mudanças, alterações dos nomes ao longo do tempo. Esta análise específica é com a perspectiva sincrônica, né, a realidade sincrônica dos nomes de Piripiri, mas nos interessa em outras fases fazer uma análise aí das alterações desses nomes, né, até onde a gente conseguir recuperar nos documentos diretos e indiretos. A taxonomia, que é a própria classificação, algumas notas, né, linguísticas, históricas, que possam ali elucidar, esclarecer melhor os aspectos da motivação toponímica. E no campo da taxonomia, nós recorremos à classificação proposta por Dick em 92, para identificar ali as taxas.
As análises, né, mais evidentes demonstraram que dos nomes dos 25 bairros, nós identificamos 7 que possuem nomes que fazem referência a elementos de natureza física. Então, são nomes que fazem referência à vegetação, à hidronímia, à geomorfologia, e 16 nomes que fazem referência à natureza antropocultural, desde os aspectos da habitação, das relações sociais, a aspectos religiosos ou homenagens, né, em relação a pessoas ilustres, ou mesmo nomes de pessoas, né, que não sejam tão históricas para o lugar. Mas existem 2 nomes que ainda não foram significativamente esclarecidos, que precisam fazer aí uma análise um pouco mais aprofundada da causa denominativa, não apenas da motivação. A motivação é a informação que nós conseguimos acessar de forma mais simples, né? O próprio nome ali, ele tem uma forma um pouco mais acessível da gente identificar. E quando a gente não consegue recorrer a essa identificação de forma mais imediata, a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada para identificar a causa da nominativa, né? O que motiva a presença do nome Crioli e Russinha dentre os nomes de bairros de Piripiri. Além disso, né, dentre os nomes de natureza física, nós identificamos 3 fitotopônimos, que são os nomes que fazem relação a aspectos da vegetação, como Anajás, Flor dos Campos e Floresta. 3 geomorfotopônimos, que são nomes que fazem relação a aspectos geomorfológicos, né, como Morro da Ana, Morro da Saudade, Prado. E um litotopônimo, que é o bairro Itacoatiara, que é um nome de origem indígena, assim como Anajás, que faz referência aí à pedra pintada, né? Algum tipo de pedra no qual foi escrito, foi desenhado algum símbolo, algum desenho, né? Foi feito algum desenho naquela pedra. Dentre os nomes de natureza antropocultural, nós temos carginotopônimos, corotopônimo, que é um nome que é emprestado, né? Que é tomado de outro lugar que já foi nomeado, como Barcelona, hidrotopônimo, como Fonte dos Matos, agiotopônimos, como Santa Maria e São João, são nomes que fazem referência a aspectos da religião, especialmente da religião católica, que é uma tradição no Brasil, depois dessa ocupação, né, dos portugueses, mas se destacaram aqui 3 antropotopônimos, que são nomes que fazem referência a nomes próprios de pessoa. Então, o nome da pessoa deixa de nomear apenas aquela pessoa e passa também a nomear um lugar. É um antropotopônimo. Por exemplo, os nomes Conceição, Garibaldi e Germano. Aí uma investigação mais aprofundada da causa denominativa vai explicar para a gente por que esses nomes, né? Quem foram essas pessoas, ou qual a relação desses nomes com o lugar, se foram pessoas importantes ou se foram apenas homenagens. Então, nós identificamos neste pequeno recorte que os nomes dos bairros de Piripiri são, em sua maioria, de natureza antropocultural, etimologicamente pertencentes à língua portuguesa, com destaque para antropotopônimos, que são aqueles que homenageiam pessoas, né? Os topônimos de origem tupi ou de origem de estratos indígenas mais tradicionais relacionam-se a ataques de natureza física, em sua maioria, como os bairros Anajás e Itacoatiara. Anajás, que é um tipo de planta, uma palmeira, e Itacoatiara, vem né, dessa composição ita, que se refere à pedra, e coatiara, que faz uma referência aí a algo pintado, né, algum desenho, alguma marca gráfica. Essas análises revelaram a tendência de os nomes de origem indígena serem de natureza física, ao passo que os nomes de origem portuguesa vincularem-se significativamente a categorias de natureza antropocultural. Então, essa é uma evidência que tem se repetido nas maiores porções de pesquisas toponímicas no país. Os nomes de origem indígena tendem a ser relacionados mais intrinsecamente à natureza física. E os nomes de origem portuguesa tendem a ser relacionados mais intrinsecamente aos aspectos antropoculturais, especialmente os religiosos. Uma investigação mais profunda na segunda etapa da pesquisa, analisando os topônimos de outros acidentes geográficos, como rios, serras, ruas, né, outras localidades da zona rural, poderá revelar se esse perfil léxico-semântico se mantém em uma maior escala, né, fazendo uma projeção ali mais aprofundada do que apenas os bairros, se há uma relação intrínseca entre a etimologia, o tipo e a categoria taxonômica, como apresentada nesses poucos dados, que trataram apenas dos nomes dos bairros,
E de que maneira a formação histórico-social e a ocupação do município ao longo dos seus 112 anos se relacionam com a toponímia local. E aí já é uma explicação mais da causa denominativa. Então, essas foram as nossas referências. Obrigada.